que está em todos os lugares. Dependemos do Senhor, pois sem o Senhor não podemos fazer nada. Apoiamos-nos na verdade que toda autoridade nos céus e na terra fora dada a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por estarmos em Cristo, compartilhamos desta mesma autoridade para que possamos fazer-nos discípulos e libertar os cativos. Pedimos ao Senhor Jesus que nos encha com seu Santo Espírito, que nos guie em toda a verdade, e pedimos ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, a sua completa proteção, direção. Deus, muito obrigado por este momento, por esta hora, por o Senhor ter nos ajudado, nos abençoado até aqui. Prospera a grandeza para as nossas vidas, para a nossa saúde, para o nosso Brasil, para a tua igreja, para o teu povo, para aqueles que esperam em ti, para aqueles que te clamam neste momento. Que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações e perdoando os nossos pecados e derramando sobre nós a tua graça, o teu poder, e curando as enfermidades, seja ela qual for, em nome de Jesus. Sai, é uma ordem em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Prospera esta grandeza para o teu povo. Visite aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais de São Paulo, de todo o Brasil, pessoas que se encontram sem esperança, mas a esperança esta noite é Jesus. Que o Senhor Jesus prospere a grandeza, a libertação, saúde dentro dos hospitais, dos leitos, pronto-socorro, nos asilos, nas casas de repouso, nos febeiros, nos presídios, em todos os lugares. Que o Senhor Deus derrama o Espírito Santo sobre todos e cura a todos em nome de Jesus. Destrói as doenças espirituais e as doenças da carne, aquela que para o homem não tem jeito, mas para Deus tudo é possível. Em nome de Jesus, existe ao Senhor os leitos hospitais em todo o Brasil, em todo São Paulo, em todo o Brasil, e cura também nos lares. Visite os doentes nos lares, Senhor, e destrói toda a doença, todo o mal, todo o inferno, em nome de Jesus. Prospera a grandeza para o nosso Brasil, paz, saúde, igualdade, amor, esperança, seja derramada dos céus para o nosso Brasil, o espírito da igualdade, o espírito de paz, de amor, de salvação para todo o Brasil, o espírito da cura, que Deus esteja curando o Brasil, libertando o Brasil, restaurando o Brasil, prosperando grandeza para o nosso Brasil. A Deus, são quase 215 milhões de pessoas, poderosos, fortes e fracos, e de nenhuma força, Senhor, da primeira idade, que é o recém-nascido, e da segunda idade, da terceira idade, da quarta idade, da quinta e sexta idade, o último, o mais velhinho de todos. Que a mão do Senhor Deus está estendida sobre todos, e que Deus esteja curando, libertando, restaurando, restituindo nesta noite, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, prospera a grandeza, paz para o nosso Brasil, igualdade para o nosso Brasil, amor para o nosso Brasil. O Senhor, prospera a grandeza para os nossos governos, os nossos senhores segundo a carne e os servos. Que Deus esteja abençoando, prosperando a grandeza, uma paz para o Brasil, para todo o Brasil, em nome de Jesus, destruindo a desigualdade, a contenda, a maldição da mentira, a doença, a miséria, em nome de Jesus. Cura, Senhor, o Brasil, liberte o Brasil, restaura o Brasil nesta noite, derrama o Espírito Santo sobre todo o teu país, Senhor Deus, porque ele é teu, o Brasil é do Senhor Jesus, a nação brasileira é uma herança do Senhor Jesus. Aqueles que se encontram no mundo da perdição, que o Senhor visite esta noite, liberte, abra a mente de cada um deles, para que eles possam ser salvos. Prospera a grandeza para todo o Brasil, para as famílias, para aqueles que se encontram caídos, abatidos, para aqueles que se encontram no caminho que não deve. Que o Senhor liberte esta noite, salve em nome de Jesus. Prospera a paz no coração daquele que tem ódio, daquele que não tem o amor pela vida do seu próximo, mas que o Senhor derrama o Espírito Santo, o amor sobre o coração de cada um deles. Em nome de Jesus, liberte o Brasil, cura o Brasil, restaura o Brasil, prospera a grandeza para a nação, para o povo brasileiro, quase 215 milhões de pessoas. Que o Senhor Deus esteja abençoando, curando e derramando o Espírito da igualdade, o Espírito de salvação, de paz, de saúde, de vida para todo o Brasil, livramento para aqueles que trabalham à noite, para aqueles que dirigem pelas estradas, para aqueles que dirigem aéreo, para aqueles que dirigem pelas ferroviárias, por todos os lugares que Deus está enviando paz e livramento e cura. Visite os profissionais da saúde que trabalham à noite, que trabalham o dia, mas que o Senhor cure a todos e abençoe e coloque o verdadeiro amor no coração de cada um deles, e dê sabedoria nos seus trabalhos em nome de Jesus, e autoridade em nome de Jesus. Prospera a grandeza para o Brasil, paz e amor e saúde, libertação, prosperidade, restauração, restituição, multiplicação para todo o nosso Brasil, a Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Abençoe a tua igreja, o povo que te clama, abençoe o povo que está perto de ti, aqueles que estão longe, em nome de Jesus, a Deus. Prospera a grandeza para o nosso país.
Salva o Brasil, salva a nação brasileira, igualdade, amor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, assim seja, amém. Glória a Jesus. Agora vamos celebrar o Senhor, com júbilo ao Senhor, ao Salmo 100.
está conosco, irmãos. Já dá para ir para a palavra. Nós já cantemos por dois ou dois, dá para agora pregar a palavra pela fé, né? Agora, irmão, nós estamos no Levítico 17, do versículo 1 ao versículo, né? 16, né? É o livro de Levítico, a Bíblia, pega a sua Bíblia e vamos lá, irmão, porque Deus, Ele só dá para quem busca, né? E para quem pede. Pedir, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater, abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, se acha, viu? Se abre. Então, Ele não vai fazer nada comigo, com você, senão não pedir nem buscar, viu? Então, hoje é dia de Jesus nas nossas vidas. 1490, antes da era cristã, era esse ministério. Moisés e Arão e seus filhos sacerdotes estavam executando na terra de Canaã esse ministério. Ele começa pelo deserto e chega na terra prometida. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, diz-lhes: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra, ou no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e os não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante da tenda da congregação do Senhor, a tal homem será imputado o sangue derramado, derramou sangue, pelo que tal homem será extirpado do seu povo, né? A próxima leitura vai ser no versículo 5. Pode-se notar que repetidas vezes esta frase é utilizada. O que significa que tudo era de Deus e nada absolutamente do homem. Em outras palavras, Moisés não devia desviar-se do que o Senhor lhe havia dito. É uma lição a qual o homem religioso tem muita dificuldade em cumprir, né? Desviar do que Deus mandou, dos mandamentos do Senhor Jesus. Fazer diferente é negar o sacrifício, né? E vai ficar muitas pessoas de fora da igreja moderna, né? Porque mudou o sacrifício. Moisés não podia mudar nada. Quando Deus fala, a gente tem que fazer conforme Ele falou. Fala a Arão e aos filhos, né? E aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e lhes diga: isto é o que ordenou o Senhor, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que degolar o cordeiro, o cabra, no acampamento ou fora do acampamento, né? Deves traduzir significa em lugar de degolar, não, né? Um homem diria: não posso oferecer um sacrifício no lugar como também em outro. A resposta é: a vida pertence a Deus e a sua reclamação de tal deve ser reconhecida no lugar onde Ele ordenou, diante do tabernáculo do Senhor. Era o único lugar de encontro entre Deus e o homem. Querendo oferecer em alguma outra parte, isto prova que o coração não quer a Deus, né? A moral disto é clara. Há um lugar onde Deus ordenou encontrar-se com o pecador, e este lugar é a cruz. A antecipação do altar de bronze, ali, e ali somente, as reclamações de Deus
sobre a vida foram devidamente reconhecidas, ao rejeitar este lugar de encontro e trazer julgamento sobre a pessoa mesma, né? Esmagar as justas reclamações de Deus e querer a pessoa mesmo por si própria apropriar-se do direito à vida que todos perderam, né? Leitura do versículo 5, né? Nós já estamos aqui. Glória a Deus. Para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que sacrificam sobre a face do campo, os traga ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereça por sacrifícios pacíficos ao Senhor. 6. E o sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, a porta da tenda da congregação, queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. 7. Nunca mais edificarão, ou sacrificarão, ou seja, né, os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto se lhes há por estatuto perpétuo nas suas gerações. Versículo 8. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrina entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifícios, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, o tal homem será extirpado dos seus povos, né? Que Isa estava oferecendo em campo aberto. Em essência, umas 3 vezes a advertência é dada com respeito a oferecer sacrifícios em lugares fora da tenda da congregação, ou seja, do tabernáculo, ou no templo, quer dizer, quando o templo estava construído. Versículo 4, 7 e 10 fala sobre isso aí, né? Falou, eu já li, versículo 4, 7 e 10. Aqui, ó. Os não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer a oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado sangue. Derramou sangue, pelo que tal homem será extirpado do seu povo, né? No versículo 7 novamente. Eu repito, é reverência. E nunca mais sacrificarão aos seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem, isto serizados por estatuto perpétuo nas suas gerações. No 10. E qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrina entre vós, que comer algum sangue contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e extirparei do seu povo. Referência nesses 3 versículos. Os expositores dizem: o sangue de Cristo é o fundamento de tudo, né? É a base da justiça de Deus em justificar a um pecador ímpio que crê no nome do Filho de Deus. E é a base da confiança do pecador em aproximar-se de um Deus santo, o qual tem mais pureza no olhar do que contempla mal. Deus seria justo em condenar o pecador, mas por meio da morte de Cristo ele pode justificar, e é o justificador do que crê. Um Deus justo
e um Salvador. A justiça de Deus é a sua perseverança, e a sua perseverança consigo mesmo. Seu atuar em harmonia com o seu caráter revelado. Portanto, se não fora pela cruz, sua perseverança consigo mesmo de necessidade, demandaria a morte e o julgamento do pecador. Mas na cruz, a morte e o julgamento foram levados para a segurança do pecador, para que a mesma perseverança divina seja perfeitamente mantida. Portanto, em Deus, um Deus justo justifica ao pecador, ímpio por meio da fé. Tudo é por meio do sangue de Jesus. Nada menos, nada mais e nada diferente. Amém? Pelo uso das palavras nunca mais, damos conta que os filhos de Israel, ou ao menos alguns deles, sacrificaram a demônios enquanto estava no Egito. A curta frase estatuto perpétuo significa exatamente o que diz a cruz. É o caminho da salvação e nunca mudará. Paulo o denominou o testamento eterno. Hebreus 3:20. Vamos lá. Hebreus capítulo 13, versículo 20, né, irmão? Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Amém. Santo Deus. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou de quais estrangeiros, peregrina, entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecê-lo ao Senhor, o tal homem será igualmente extirpado do seu povo. Uma vez mais, a advertência é dada com respeito a oferecer sacrifícios em lugares fora da porta do tabernáculo. Tipifica um sacrifício, o Senhor Jesus Cristo, e um lugar de sacrifício, a cruz do Calvário. Versículo 10. E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrina entre vós, que comer algum sangue contra aquela alma, que comer sangue, eu porei a minha face e extirparei do seu povo, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou ter dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará a expiação pela alma. Versículo 12. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Amém? O sangue representa a vida e, sobretudo, a vida de Cristo, derramada a favor dos pecadores perdidos. Esta proibição foi também confirmada no Novo Testamento, Atos 15, 19, 20. Vamos lá? Está inserido para o nosso dia. Ao cristão não comer sangue, né? Tá bom, irmão? Se está no Novo Testamento, é para mim e para você também. Vamos conhecer o que a Bíblia fala para não fazer coisas para que você fique fora do céu, né? No Novo Testamento, no Novo Convênio também fala, né?
15, versículos 19 e 20. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever, o que diz? Escrever-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Bom, é doutrina para a nossa igreja moderna, viu? Deveis traduzir porque a alma da carne está no sangue. A palavra hebraica aqui, dada como a vida, ocorre duas vezes, mas neste mesmo versículo, e está traduzida apropriadamente alma. O sangue de Cristo, a última frase, claramente e puramente, nos diz que a morte de Cristo na cruz foi concluída pelo derramamento de seu precioso sangue, significando que no derramamento de seu sangue, sua vida derramada não só é o meio da salvação, mas também, de fato, é o único meio da salvação. O expositor diz: quando o homem devidamente toma o seu lugar como alguém que não possui título algum à vida, quando ele reconhece totalmente as reclamações de Deus sobre ele, logo o registro divino é dê-lhe a vida para fazer expiação por sua alma. Sim, a expiação é um presente de Deus ao homem. Glória a Deus. Está vendo? E que seja observado cuidadosamente que esta expiação está no sangue, e só no sangue, e nos sofrimentos ao sangue de Cristo. Não é o sangue de algo, mas a palavra é muito explícita. Atribuiu-se a expiação exclusivamente ao sangue. Hebreus, vamos lá, 9, 22, Efésios 1, 7, vamos lá no Hebreus, Hebreus 9, 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Agora, vamos voltar ali a Efésios 1, 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Amém. Agora, Colossenses 1, 14. Aqui no livro aos Colossenses 1, 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Agora, primeira Epístola Universal do Apóstolo João 1, 6. Vamos lá para frente. Nós estamos aqui não. 1, 6. Se dissermos que temos, primeira Epístola Universal do Apóstolo João 1, 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Apocalipse, né? Capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, né? Apocalipse, capítulo 12, né? E ela estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Amém. Até aqui. Portanto, versículo 12: tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma pessoa dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Né? Agora, versículo 13: também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caça de animal, ou de ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. 14. Porquanto é a alma de toda a carne, e o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado. Vamos virar folha. E toda a alma entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer corpo morto ou delicerado, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imunda até a tarde, depois será limpo. Mas se os não lavar, nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. Você é responsável se não fazer o que Deus manda, né? Qualquer homem. No sacrifício de Cristo para a igreja moderna. Se eu não guardo o mandamento, se eu não amo o inimigo, se eu não bendizo aos que me maldiz, se eu não faço bem aos que me faz mal, se eu não oro pelos que me odeiam, como é que eu vou estar cumprindo o mandamento? Amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Você entendeu essa aí? Será que não é para nós um sacrifício, né? É esse o sacrifício de hoje. E se alguém deixar de fazer essas coisas, ele está alterando o sacrifício, o que foi mandado por Jesus Cristo, que cumpriu na cruz, né? É verdade. Essa é a realidade. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E o que Jesus irá dizer para esses tais? Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vós que praticais iniquidades. Você que prega conselho e vive de qualquer jeito. Olha o risco. Eu tenho liberdade de pregar, mas eu ando de qualquer jeito. Não enquadro naquilo que eu prego. O que se adianta, né? Você querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta eu querer ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Não adianta nada, né? Gentios, né? Porque a alma de toda a carne é a sua vida. Está no seu sangue. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhum a carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado, eliminado do seu povo. Olha, ao considerar a severidade das advertências dadas e levar em conta que esta proibição, como se disse, foi incluído também no Novo Testamento, devemos nos dar conta o quão suficientes são essas palavras e quão suficiente é o Senhor ter dito exatamente o que Ele diz. Quando Ele diz algo uma vez, é extrema significante. Quando Ele diz duas vezes e até três ou mais, o assunto deve tomar-se muito a sério e de suma importância, né? É isso mesmo, irmão? E qualquer pessoa que comer corpo morto ou despedaçado, delecerado por fera, tendo tanto os naturais como os estrangeiros, quer dizer, gentios, lavará suas vestes e a si mesmo se lavará com água e será imundo até a tarde, e depois será limpo, né? E se não os lavar, nem lavar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. O problema da raça humana é que não leva muito a sério a palavra de Deus, ou nem dispõe absolutamente de atenção, mas que todos saibam, há consequência. Há consequências, irmão, e consequências severas quando se ignora a palavra de Deus. Quando eu ignoro a palavra de Deus, eu não cumpro. Você sabe o que acontece? Com Jesus, ele é educado. Vamos lá no Santo Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 12, versículo 46, para você ver o que está falando lá. Quando eu desconsidero a palavra do Senhor, vamos ver lá comigo. Santo Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 12, 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Só permanece nas trevas quem não dá ouvido à palavra de Deus. Mesmo pregando, vive em trevas porque não obedece o que prega, ou o que a Bíblia fala, né? Olha o que ele diz aqui. Eu sou a luz que vim, eu repito, ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Versículo 47.
E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Ele não julga agora. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Olha, as palavras que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. É a palavra, irmão. Quando alguém desconsidera o que Deus fala, Jesus não vai julgar, não. Essa palavra que vai nos julgar no último dia. Tenha isso na tua consciência. Hoje é o dia da salvação. Se você quer aceitar Jesus, você mesmo que é pregador, mas nunca aceitou Jesus, aceita Jesus agora. Dobra o joelho diante de onde você estiver, aceita Jesus como teu Salvador, e a partir de agora, procura dar ouvido ao que Deus fala. Se você que nunca ouviu, está ouvindo, aceita Jesus. E procura uma igreja mais perto da tua casa, para que não te custa preço que tu não pode. Procura aquela mais pertinho da tua porta. E entra e dá ouvido à palavra de Deus. Porque ela vai te julgar. Ela vai me julgar se eu ouvir e negar e não obedecer. Aceita Jesus como teu Salvador. Agora ele está nesse momento. Fala: Senhor Jesus, me perdoe por eu ter ouvido a tua palavra e não ter dado ouvido, não ter obedecido e continuo fazendo as coisas ao contrário. Senhor Jesus, me perdoe e me dê força para que a partir de agora eu não deixo de fazer o que o Senhor está mandando. Senhor Jesus, me perdoe, por favor. Senhor Jesus, me salva. Senhor Jesus, me dá força para cada dia eu possa andar juntamente com o Senhor. Que cada dia de culto eu possa estar na tua casa. Faça acompanhe essa oração, que Jesus te aceita. E aproxima da igreja próxima da tua casa. E Deus prepara aí um servo que te apacenta até o final da tua vida. Tá bom? E você que prega e precisa de ajuda, aproxima também da casa do Senhor, pertinho da tua casa. Aonde você entrar, Deus entre e senta no banco e Deus falará contigo o que você tem que fazer a cada dia. Amém? Pai querido Deus, abençoe o teu povo, a tua igreja, abençoe os que ouviram esta palavra. Salva nós, não deixa as trevas nos levar, mas que a tua luz nos guie até a última hora das nossas vidas. Pai, derrama sobre nós o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Salva o Brasil, liberte o Brasil, derrama o Espírito de igualdade, de salvação e de paz sobre o Brasil, para toda esta nação, de quase 215 milhões de pessoas. Abençoe as nossas vidas, Pai. Para pregar o Evangelho, irmão, não precisa de salário, não, né? Você trabalha de dia e de noite, você prega na tua sala para todo o Brasil. Tem tanto recurso que Deus levantou pela ciência aí, que Deus permitiu. Se você usar o teu simples aparelhinho de celular, através das redes sociais, você leva o Evangelho em todo o Brasil. Num lugar pleno, né? Olha, e alguém está do outro lado, está ouvindo uma palavra, amanhã ela corre, vai para a igreja e entra lá e ela será apacentada por alguém. Irmão, mas obedeça o que Deus fala. Não seja como a mula que não tem entendimento, que necessita de cabresto para que não atire a ti mesmo. Mas seja servo, seja sábio, dá de sabedoria a Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações, desde agora para todos sempre, assim seja, amém. E a paz do Senhor, povo de Deus.